Bom, vamos lá. A responsabilidade social do cristão. Agora a gente vai falar um pouco sobre a responsabilidade social e o perigo invisível. Toda vez que nós nos engajamos no projeto de Deus, na missão de Deus, a gente sempre precisa tomar cuidado com os perigos. Nós muitas vezes nos encantamos com o projeto de Deus, muitas vezes nós vivemos o sonho de construir uma sociedade a partir da sabedoria de Deus. E precisamos tomar cuidado com alguns perigos, e eu quero falar somente sobre um perigo nessa nossa quarta conversa. E nessa última conversa aqui de hoje, eu quero falar sobre a vida de um homem excepcional, a vida de um homem chamado José. Os irmãos estão percebendo que nós estamos partindo do Antigo Testamento, somente em Gênesis, para tirar alguns ensinamentos a respeito da missão de Deus e da responsabilidade social que advém dessa missão de Deus. E eu quero ler dois textos com vocês. Primeiro, Gênesis 39, 1 e 2, que vai falar sobre uma companhia constante na vida de José, que é o Senhor. A Bíblia vai dizer assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E ainda o verso de número 20 e 21 do mesmo capítulo, que vai dizer assim: mandou buscar José, o Potifar, e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Amém. Esses dois textos retratam o início, a juventude da vida de José. José, filho de Jacó, criado como preferido do pai. José, na sua adolescência, ele era um rapaz que gostava muito de falar aquilo que acontecia com ele. E porque ele gostava de falar muito, ele começou a atrair os olhares de muita indignação e de revolta dos seus irmãos. Porque José falava de algumas coisas que era apenas para José, mas ele queria falar para todo mundo. E José falava, por exemplo, dos sonhos que Deus dava a ele. O sonho de que os seus irmãos, embora mais velhos que ele, embora fossem mais experimentados que ele, um dia se curvariam a ele. O sonho, por exemplo, que além dos irmãos, dos seus irmãos se curvarem a ele, também o seu pai e a sua mãe um dia se curvariam diante dele. E isso e outras questões foi fazendo com que houvesse um relacionamento de muita animosidade, de muita dificuldade com José e os seus irmãos. Até chegar ao ápice da situação, onde os irmãos tentam matá-lo. E no final das contas, um irmão tem a ideia de não matá-lo, mas vendê-lo para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Os ismaelitas eram os primos de José, os descendentes de Ismael. E os ismaelitas compram José e o levam para o Egito. Lá no Egito, José é vendido na casa de Potifar. E vai contar o relato que nós lemos aqui no capítulo 39. Quando José chega na casa do Potifar, o Senhor continua com José, Deus continua cuidando do José. O fato do Senhor estar com ele faz toda a diferença na vida de José. E José começa então a prosperar ali na casa do Potifar. Só que pouco tempo depois, quando José se torna o gerente geral, lá da casa do Potifar, acontece uma outra tragédia na sua vida, que é o fato dele ser injustiçado
pela mulher de Potifar que se engraça com José. José nega, né, a mulher de Potifar e ela então inventa uma mentira para prejudicar José e no final das contas ele vai parar na prisão. A questão é que mesmo na prisão, Deus continua com José. E Deus é benigno com José, dando a simpatia do carcereiro. E José, trabalhando, ajudando na prisão, se torna o grande ajudador e o administrador da prisão. É interessante esse relato porque José está dentro de um projeto de Deus. José está dentro daquilo que a gente vai começar a perceber ao longo da revelação bíblica e ao longo da nossa vivência também no cotidiano, que muitas vezes a nossa vida ela é marcada não pelo fruto dos nossos projetos, mas pelo fruto das circunstâncias, pelo fruto de questões inesperadas, de contingências na nossa existência. Há questões que acontecem na nossa vida e que mudam totalmente o rumo da nossa existência, que mudam completamente a nossa vida. E isso estava acontecendo com José, não somente uma vez, mas 2 vezes. E José, ele precisava compreender, mesmo que ainda jovem, que ele estava dentro desse projeto de Deus, que Deus tinha esse projeto da nação de Israel ser uma bênção para o mundo inteiro. E José, ele vai compreender isso. À medida que ele compreende que as competências dele eram frutos, né, do propósito missional na vida dele. Quando José ele vai se tornando cada vez mais próximo ao carcereiro, de repente chegam 2 homens na prisão. E eles têm o mesmo sonho. E para o José fala que ele seria inocente. E para o outro, ele seria culpado. E o sonho que José revela realmente acontece. E aquele que ele falou que seria culpado, ele estava com culpa mesmo. E então ele é julgado e condenado. E ele pede para aquele que ele disse que foi inocentado, que não se esquecesse dele. Passam-se 2 anos. Até que o faraó tem 2 sonhos. O primeiro sonho de faraó era sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E que as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas, mas elas continuavam magras. E sobre 7 espigas de milho rechonchudas, né? Cheias, fartas, e 7 espigas de milho raquíticas. E que as 7 devoravam as rechonchudas e continuavam raquíticas. E ninguém dava conta de interpretar esse sonho. Até que o carcereiro então se lembra de José e fala para o faraó que havia um homem que realmente conseguia interpretar sonhos. José é levado ao faraó e revela o sonho de faraó, falando que haveria no Egito 7 anos de grande prosperidade e 7 anos de seca. E o sonho que José revela, ele acrescenta algumas coisas importantes. Ele dá as indicações de como que o faraó deveria proceder na administração da nação. Como que o faraó deveria proceder diante da tragédia da seca. Como é que ele teria que se resguardar no período de dificuldade. E aí o José, então, fala para Faraó construir celeiros para guardar tudo aquilo que fosse produzido durante o período de grande fartura, para que eles tivessem reserva no período de seca. E quando o José dá esses insights corporativos, administrativos, o faraó vira para José e diz assim:
será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Porque numa vida missional, as nossas competências, elas são dadas a nós com um propósito missional. As competências que nós temos e que nós exercemos, muitas vezes na empresa, exercemos na academia, exercemos em diversos lugares, são competências dadas. Elas não são próprias nossas. Elas são dadas por Deus, para o propósito de Deus. Então, a primeira pessoa a reconhecer isso aqui em José foi o faraó. E é interessante que o faraó reconhece que há um diferencial na vida de José que transcende, que vai muito além de uma competência humana. Ele fala: aonde nós acharíamos alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Porque quando as pessoas olham para nós, e nós, cada um de nós atuando na cidade, nos lugares que Deus tem nos dado para exercer os nossos dons, as nossas competências, o que tem que ficar em evidência não são as nossas competências. É o Espírito de Deus. Porque nós somos a igreja do Senhor na cidade para sinalizar o reino de Deus, para ser luz no mundo. O que acontece muitas vezes é que nós nos apropriamos, melhor dizendo, dos dons que Deus nos deu e fala assim: esses dons são meus. Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sou competente. E aí acontece um problema. Um problema onde a gente passa a perceber a vida e a nossa atuação a partir do que Deus é em nós, mas sem dar a glória a Deus que lhe é devido. E a gente vai se apropriando da glória de Deus. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho uma filha de 18 anos e uma filha de 10 anos. E eu chego para minha filha e vou educá-las para que elas estudem bastante. Então, desde pequenininhas, eu falo assim para as minhas filhas. Agora é ficção. Eu falo assim para as minhas filhas: filha, você tem que estudar. Porque o pai estudou muito na vida, o pai sempre acordou cedo, estudou, trabalhou, lutou muito, e tudo que o pai é porque o pai batalhou bastante, e não sei o quê, e olha, agora você está em excelentes escolas, e eu tenho me esforçado muito para que você estude, e a sua função é só estudar, então estude como eu estudei. Porque se você estudar como eu estudei, você vai ter uma satisfação, um sucesso como eu tenho. E aí nós fazemos parte, como já dissemos na primeira conversa, nós fazemos parte de uma geração que mudou o Brasil. Nós fazemos parte de uma geração que tem mudado o mundo. Porque o mundo e o Brasil nunca tiveram uma transformação tão grande quanto nos últimos 30 anos. E aí nós falamos assim: tá vendo? Nós conseguimos. Nós fizemos com que São Paulo crescesse, com que Vinhedo crescesse. Nós fizemos isso, né? Aí os filhos olham para a gente e dizem: uau, uau, meu pai e minha mãe são exemplos. Há um problema com isso. O problema é: cadê Deus? É tudo fruto do seu esforço. É tudo fruto da sua competência. Você ensina para os seus filhos que aquilo que você tem, aquilo que você é fruto daquilo que você é realmente, ou daquilo que Deus é em você.
Então o diferencial na vida de José era que o Senhor era com José. O diferencial é aquilo que o Faraó está identificando. Aonde eu vou achar alguém que tenha o Espírito Divino como José? O que os nossos filhos precisam olhar para nós, e a sociedade precisa identificar em nós, é que nós somos o povo do Espírito de Deus. Nós somos o povo que tem o diferencial na vida. O Senhor está conosco. E nós estamos no Senhor. É por isso que as nossas competências, elas devem ser como fruto do propósito missional. Mas ainda, o propósito missional também deve ser como superação das circunstâncias da vida. Superação das contingências e das dificuldades que a gente enfrenta. É isso que o José vai dizer, por exemplo, em Gênesis 45:5, quando ele vai conversar com os seus irmãos, que o venderam como escravo. E aí ele vai dizer para os irmãos que eles intentaram o mal contra a sua vida, mas o propósito foi para salvar vidas que Deus me enviou. A gente olhar as circunstâncias da nossa vida, não focando nas circunstâncias, focando naquilo que Deus está fazendo para além das circunstâncias, de forma mais ampla. José consegue enxergar isso. Ele diz assim: embora vocês quiseram me fazer mal, no entanto, Deus transformou o mal em bem. E por meio do projeto que eu estou desenvolvendo aqui agora como primeiro-ministro do Egito, eu estou salvando muita gente. Eu estou salvando muitas pessoas. Então Deus transformou em bem. Deus transformou em bênção. Porque quando a gente começa a perceber que a nossa vida se torna missional, a gente percebe também que, apesar das contingências da nossa existência, Deus vai nos movendo e conduzindo a nossa vida na superação de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, de todos os problemas. É por isso que a gente crê realmente que todas as coisas, sejam boas ou más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não cremos nisso. É por isso que nós não somos do povo que olha para as circunstâncias e ficamos estáticos, chorando, lamentando as desaventuras da nossa existência. Nós somos do povo que olha a tragédia, mas a gente diz: Deus me leva para a superação das tragédias. No Salmo de número 13, o Davi pergunta 4 vezes, nos 2 primeiros versos: até quando? Porque no Salmo 13, o Davi estava vivendo uma tragédia. O Davi, ele tinha perdido o trono. O seu filho, Absalão, tinha feito um motim contra o seu pai, tinha colocado uma cama em praça pública e se deitado publicamente com todas as mulheres do seu pai. Para envergonhar o pai. Davi foge e vai se esconder numa caverna, com poucos e fiéis amigos. E na caverna, Davi pergunta 4 vezes para Deus: Deus, até quando? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? 4 vezes Davi pergunta até quando. Mas aí no verso 6 ele vai responder, 5 e 6.
ele vai dizer assim: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Alegre-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu acho lindo esse texto, porque ele pergunta até quando e responde no final. Ele fala assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu não compreendo o que Deus está fazendo. Eu creio que Ele está fazendo. E porque Deus está fazendo, eu sei que é bom, embora eu não compreenda. Quando a gente tem essa vida missional, a gente percebe essa ação de Deus que vai para lá das circunstâncias. A gente pode dizer, como o José, que foi para salvar vidas que Deus me enviou. Porque a gente vai compreendendo que cada circunstância da nossa existência vai direcionando o que nós somos e vai formando em nós toda a nossa concepção de mundo. Mas apesar disso tudo, o perigo ainda continua. O conforto que anestesia a alma. O Gênesis vai terminar com José pedindo para que seus ossos fossem levados novamente para Canaã. Porque o José, embora ele tenha sido esse grande homem de Deus, ele se permitiu, no último momento da sua vida, fazer com que o conforto anestesiasse a sua alma. O José, que em meio às lutas, ele sempre permaneceu muito fiel a Deus. A grande dificuldade do José não foi enfrentar a luta, foi enfrentar o conforto. Por quê? Porque lembra do sonho do faraó? O sonho do faraó era de que 7 anos seria de fartura, né, de abundância, e 7 anos de restrição. Quando o José se encontra com seus irmãos, está no 2º ano de fome. Então faltariam ainda 5 anos de fome sobre a terra. Quando José se encontra com seus irmãos, e depois ele vai se encontrar com seus pais, o faraó fala assim: olha, José, você revolucionou a nossa nação, você é o nosso primeiro-ministro, você manda em tudo aqui, então eu quero dar um presente para você, José. Escolha a melhor terra de todo o Egito. E havia uma terra lá no Egito, que era a região chamada Delta do Nilo. Quando o rio Nilo ia desembocar no mar Mediterrâneo e abria vários braços de rio, e ali era a terra mais fértil de todo o Egito. E aí o José vai escolher que terra para sua família? Delta do Nilo, a terra mais fértil do Egito. E ele traz então, para passar os 5 anos de fome, seu pai e os seus irmãos. No total, 70 pessoas. 70 pessoas. Vêm e começam a morar nessa terra, na melhor terra do Egito. Passam-se os 5 anos de fome. O que era para José e os seus irmãos fazerem depois do 5º ano que eles estavam lá? Voltar para Canaã. Porque Canaã era o projeto de Deus. Canaã era a terra missional. A terra que era o centro do mundo, de onde ia refletir a justiça de Deus, de onde Deus ia sinalizar todo o seu reino e o seu reinado. Mas agora, passados 5 anos, acontece algo estranho na biografia de José. Porque no período de fome, com os celeiros cheios de grãos,
O povo vai lá comprar de José os grãos, e primeiro eles compram com dinheiro. Eles levam dinheiro, entram no cheque especial, passam o cartão, só que isso aguenta um ano. E acaba. Acaba o dinheiro, acaba o crédito, e eles voltam para José e falam assim: José, acabou o dinheiro, não temos mais nada, o que você pode fazer por nós? E aí José compra o gado. Só que tem um problema: quando José compra todo o gado e recebe o gado e dá trigo para eles, o pessoal não tem mais como fazer produção, ter renda. E aí passa-se um ano, não tem mais o dinheiro e não tem mais o gado que poderia fazer dinheiro. Aí eles voltam, falam assim: José, agora acabou o trigo, acabou o dinheiro, acabou o gado. E aí José fala assim: vocês têm terra? Temos, então aceita a terra. E aí José pega toda a terra do Egito. Isso dura mais um ano. Acaba toda a terra. E aí o povo volta lá e fala: a gente está com fome, agora a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais gado e não tem mais terra. Qual a última coisa? Escravidão. Então não tem problema. Agora vocês não pertencem mais a si mesmos, agora vocês pertencem ao Egito. E passados os 7 anos de fome, a nação do Egito se torna a nação mais rica de todo o mundo. Se torna a maior latifundiária de todo o mundo. Se torna a nação com o maior rebanho de todo o mundo. E se torna a nação com o maior contingente de escravos de todo o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta. O que isso tinha a ver com o projeto de missão de Deus? O que isso tinha a ver com justiça social? O que isso tinha a ver com ser bênção a todas as nações, como era a promessa e o chamado de Abraão? Nada. Em meio ao conforto, o José se perdeu em meio ao seu projeto de poder. E nesse projeto de poder, o José, como primeiro-ministro de todo o Egito, terminados 7 anos de fome, o José teria que pegar sua família e voltar para a missão de Deus, para o projeto de Deus lá no Egito. Canaã. Mas ele fica no Egito. Ele fica no Egito. Ele não volta. Sua família fica no Egito. Eles não voltam. Eles permanecem. Porque o conforto anestesia a nossa alma. O conforto nos paralisa. O José soube lidar a vida inteira dele com as dificuldades, mas não soube lidar com a bonança, com a tranquilidade. E se a gente olhar na história da revelação bíblica, é em meio às lutas que nós nos tornamos melhores. E é em meio ao conforto que nós nos tornamos piores. Eu não sei se você está enfrentando um momento de luta ou de conforto. Mas, independentemente do momento que você esteja, os dois momentos são desafiadores. O grande problema é que, em meio às lutas, nós sabemos que é desafiador porque a água está batendo no queixo. A questão é que, em meio ao conforto, a gente não se dá conta do desafio da nossa alma. O desafio que nós estamos enfrentando. Então a gente baixa a guarda. A gente não ora mais. A gente não lê a Bíblia mais. A gente não faz questão de servir mais. Afinal de contas, a gente passa a ter muitos compromissos.
o compromisso com viagem, o compromisso com jantares, o compromisso com um monte de coisa. E que são prazerosos e que a gente tem que desfrutar. O problema é que quando essas outras coisas começam a tomar centralidade na nossa existência. Quando essas outras coisas tomam centralidade em nós, é porque a nossa alma já foi anestesiada e a gente olha para fora, vê a cidade e não consegue enxergar as necessidades da cidade, porque as nossas necessidades já estão satisfeitas. O José sabia que o lugar dele não era no Egito. É por isso que na sua morte, ele vai dizer que quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Na morte de Jacó e José, os dois pedem para que os ossos fossem levados de lá. Porque eles sabiam que o lugar deles não era ali. O nosso lugar não é no Egito. O nosso lugar é na missão de Deus. É no projeto de Deus. É por isso que viver o projeto de Deus, viver a presença de Deus, é a gente aceitar o desafio de viver em meio às dores, às dificuldades, olhando para o Senhor. Mas também viver em meio ao conforto, olhando também para o Senhor. É por isso que quando a gente fala sobre responsabilidade social, o Evangelho tem uma mensagem para o pobre e tem uma mensagem para o rico. Eu gosto muito do conceito de Calvino. Sou presbiteriano e gosto de Calvino, né? Mas eu gosto muito dele porque ele vai entender que ser pobre é uma missão. E ser rico também é uma missão. Independentemente da nossa situação financeira, nós estamos em missão. E ele vai dizer o seguinte, que a missão do rico é olhar para o pobre, dar oportunidade para o pobre, gerar e fazer com que o recurso financeiro, que é uma bênção de Deus, é um ministério de Deus, ele seja produtivo e dê oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, dê oportunidade para aqueles que são pobres deixarem de serem pobres e um dia serem ricos. Então, riqueza é um ministério, é uma bênção. Tem gente que tem dom para ganhar dinheiro. Eu não tenho. Mas tem gente que onde coloca a mão, floresce. Isso é dom. Calvino vai dizer que é ministério. Tem gente que tem esse ministério. Tomara a Deus que aqui na igreja tenha muita gente com esse ministério. Que ganha dinheiro, mas o dinheiro não é seu. O dinheiro é para ministério. É como ministério. Então, o ministério do rico é olhar para o pobre e dar oportunidade para o pobre. E qual que é o ministério do pobre? É olhar para o rico. Como ministério também, trabalhar para o rico. Para que o rico seja mais rico. Para que o rico, sendo mais rico, dê mais oportunidade para mais pobres, um dia deixarem de serem pobres e um dia serem ricos. Então, na dinâmica de Calvino, a dinâmica não é de confronto, não é de luta, não é de embate, mas é de convergência. O rico trabalha em favor do pobre, e o pobre trabalha em favor do rico. Os dois convergem, os dois servem um ao outro. Porque a situação financeira, a circunstância, está abaixo da dignidade humana. Antes de eu ser pobre, eu sou gente.
Antes de ser rico, eu sou gente. Riqueza e pobreza é circunstância. Ser gente, a imagem de Deus, é essência. É por isso que a gente não entra em luta de classe. Mas a gente trabalha a partir do serviço. É por isso que o Evangelho tem uma mensagem para quem está no conforto, para quem é rico. Saiba que a sua riqueza não é sua. A sua riqueza é do Senhor. E você deve usar para o Senhor. Tem uma mensagem para o pobre. Para que o pobre não seja apenas alguém receptivo de doações de generosidade. Que ele fique simplesmente confortável às vezes, esperando que os outros o ajudem. Mas cada um de nós é criado para o serviço, para amar o próximo, independente da nossa circunstância. Quando a gente compreende essa dinâmica e essa luta que nós enfrentamos, esse perigo invisível de nos acomodarmos à nossa circunstância e sempre colocarmos desculpas naquilo que nós estamos vivendo. Se eu sou pobre, é porque eu sou pobre. Ou se eu sou rico, é porque eu não tenho tempo, não tenho agenda. Quando a gente vai dando essas desculpas, na realidade a gente vai percebendo que a nossa alma está anestesiada. E a gente vive sempre dando desculpas. Sempre justificando aquilo que a gente não faz. Porque as circunstâncias nos impedem. É por isso que quando a gente compreende a missão de Deus, a gente percebe que a vida não é nossa, a vida é do Senhor. Deus resgata e nos liberta de todas as coisas, para nós vivermos inteiramente para a glória de Deus. É a partir dessa consciência é que nós temos responsabilidade social. Responsabilidade social não é só da igreja como instituição. Não é só dos governos. Não é dos políticos. É de cada um de nós. Faz parte da nossa missão de existência. E independentemente da circunstância que você esteja vivendo, você tem uma missão. Eu tenho uma missão. A pergunta é: eu e você estamos dispostos a viver a missão de Deus de forma autêntica, de forma apaixonada, que vai para além das nossas circunstâncias? É por isso que às vezes a gente luta tanto na vida para conseguir as coisas. Quando a gente consegue, a gente perde tudo. O José lutou muito na sua vida para chegar aonde ele chegou. O José foi traído pelos irmãos, vendido pelos primos, foi trabalhar na casa, numa fazenda, lutou muito para conseguir ser o grande administrador dessa fazenda, acabou sendo preso de forma injusta, lutou muito para conseguir ser o grande administrador da prisão, e lutou muito para fazer com que a nação do Egito fosse a maior potência do mundo. O que Deus aprovou
em tudo que José fez. Talvez, se a gente olhasse para José hoje, a gente diria: uau, que homem! Que homem! Mas Deus olharia e diria: ah, José, o que você fez da sua vida? Nós estamos vivendo um momento no nosso país em que alguns homens que há poucos meses atrás seriam os homens convidados para serem os patronos, os referenciais das turmas de engenharia, de administração, os referenciais de sucesso empresarial do nosso país. Nós estamos vendo esses homens hoje atrás das grades. Porque às vezes a gente se envolve numa missão pessoal de riqueza própria, de poder, de gana. E a gente passa a ter uma cegueira espiritual, fruto dessa anestesia da alma. E a gente vai vivendo uma busca insana por riqueza, por poder e por prazer. E é possível que essa busca, cada um de nós tenha dentro da gente, em alguma medida, mas é possível que essa busca não seja para nós mesmos. A gente queira sucesso, riqueza, poder e prazer para os outros, ou para mostrar para os outros. Para que a gente possa chegar num lugar, as pessoas olharem para a gente e dizer: uau, ele chegou lá. Ele lutou na vida e conseguiu. E no final das contas, o que as pessoas estão buscando é uma autoglorificação. Talvez seja por isso que muitos pais, quando vão ensinar os filhos a partir daquilo que eles fazem. Falando assim: filho, o seu referencial sou eu, porque eu lutei e eu venci. Você tem que ser igualzinho a mim. Porque no final das contas o que a gente quer é aplauso e admiração. Mas quando nós cremos em Deus e passamos a ter uma vida missional, o que a gente quer não é que os nossos filhos se pareçam conosco. É que os nossos filhos se pareçam com o Senhor. A gente não quer que as pessoas nos aplaudam. A gente quer, através da nossa vida e do nosso modo de existência, que as pessoas confessem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Para que as pessoas creiam que é possível nós termos uma vida produtiva, uma vida que ela é uma vida relevante na sociedade, mas ao mesmo tempo ela seja uma vida missional. As pessoas saibam que cada um de nós lutamos para progredir na vida, para que o reino de Deus seja sinalizado, para que a glória de Deus seja manifesta, que é possível progredir na vida sem estar vinculado a um poder corrupto. Porque Deus está conosco. Nós não precisamos vender a nossa alma
para conseguir sucesso. Você não precisa fazer negócios ou negociatas espúrias para conseguir o seu sustento. Porque Deus é com você. Deus é conosco. Isso mostra a vida de José. Enquanto José teve a consciência de que Deus era com ele, em meio às lutas, ele sempre foi próspero. Ele nunca precisou prejudicar vidas para conseguir sucesso. O problema foi quando ele chegou lá. E ele fez de toda a nação do Egito um contingente de escravos, de desterrados. E que culminou na permanência da nação de Israel 400 anos em terra estranha, fora do projeto de Deus. Cada um de nós somos sacerdotes. Cada um de nós a gente tem uma missão. Representamos aqui, cada um, uma família. E juntos formamos a família de Deus. Qual a história que vai ser escrita a partir de você? Qual o seu legado? O que você quer que os seus filhos enxerguem em você? Seus filhos podem enxergar você, ou eles podem enxergar o Senhor, Deus, em você. A primeira opção tem um grande problema. O problema é que você pode ensinar o seu filho pequenininho a te admirar. Qual que é o problema? É que eles crescem. É que eles crescem. E vão perceber que você não é esse herói todo. Só uma alternativa para que cada um de nós, a gente possa verdadeiramente levar os nossos filhos a uma vida produtiva e relevante. Eles crerem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque se eles crerem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles vão compreender também que o Deus que teve misericórdia de Abraão, de Isaac e de Jacó, também tem misericórdia da minha vida, das nossas vidas. Se você impregnar o coração do seu filho com perfeccionismo, e quando ele crescer, ele perceber que você não é perfeito, ele vai se decepcionar. Agora, se você ensinar o seu filho desde pequeno que a sua vida está centrada em Deus e que, apesar dos nossos erros, Deus continua nos amando, cuidando e manifestando o seu cuidado em nós, fazendo com que a nossa vida tenha sentido em toda e qualquer circunstância, então, quando eles crescerem, eles vão saber que o mesmo Deus que teve misericórdia de Abraão, Isaac e Jacó, também tem misericórdia das nossas vidas como pais e tem misericórdia da vida deles como filhos. Eu espero em Deus que possamos ser responsáveis socialmente, sendo ricos ou pobres, sendo nobres ou não, sendo acadêmicos ou não, mas cada um tem um lugar na missão de Deus. E a partir dessa missão, você vai construir o seu legado. Que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas e possamos viver a missão de Deus a todo instante, em toda circunstância, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.